A gente está abordando os temas mais importantes para o Estado, a vida política dos candidatos e assuntos que esclareçam as dúvidas dos eleitores. O entrevistado de hoje é o candidato João Henrique, do PRTB, que está aqui com a gente. Muito bom dia, candidato. A nossa entrevista tem o tempo de 20 minutos, que começam a ser contados a partir de agora. E eu começo lhe perguntando por que o senhor quer ser governador da Bahia. Bom dia, Jéssica. Mais do que querer, eu acho que é uma missão. Eu acho não, eu tenho certeza que é uma missão que nós temos quando nós viemos aqui para este planeta, nós temos missões. E eu acho que essa é uma das minhas missões. Fui prefeito de Salvador 2 vezes, graças a Deus, saindo do último lugar das pesquisas e chegando sempre em primeiro lugar. Eu acho que dessa vez vai ser parecido também. Agora, em fevereiro desse ano, em entrevista a um site aqui da Bahia, o senhor disse que queria distância da política, que se decepcionou com a promiscuidade, com a prostituição que a política virou, palavras do senhor, que não queria voltar tão cedo para esse ambiente enquanto ele estiver de tal forma contaminado. O senhor acredita que o ambiente se descontaminou de fevereiro para cá? Não, ainda está muito contaminado, mas aí é que entra o papel da missão. Aí é que entra o nosso papel como missionário de Deus. Eu acho que a gente tem que fazer parte para mudar este ambiente, este clima. Rui Barbosa já dizia que de tanto triunfar o mal na política, os bons não estavam querendo participar da mesma. Então eu tive essa tomada de consciência, sabe, que está tão ruim o ambiente político. Aí foi mensalão, lava-jato, tanta coisa que só fez decepcionar o povo brasileiro e jogar o Brasil nesta crise socioeconômica pela qual nós estamos vivendo e muita gente sofrendo, que eu resolvi enfrentar o embate, sabe? E aí eu mudei a minha cabeça e resolvi entrar e guerrear para fazer o que o povo está querendo, uma mudança de paradigmas nesse país, dar qualidade de vida aos nossos irmãos brasileiros. O senhor foi prefeito de Salvador 2 vezes, como o senhor disse, entre 2005 e 2012. Durante os seus mandatos, algumas pesquisas o colocaram com taxa de aprovação entre as mais baixas do país. Em 2010, por exemplo, Datafolha apontou que o senhor tinha 39% de taxa de reprovação, nota média de 4,5, que foi a pior entre as capitais pesquisadas. 2 anos depois, uma pesquisa do Ibope apontou que o senhor foi avaliado como ruim ou péssimo por 67% dos soteropolitanos, também o terceiro pior do país. Em 2016, o senhor tentou ser vereador da capital, não conseguiu ser eleito. Agora, na primeira pesquisa Ibope para o governo, o senhor aparece entre os candidatos com o maior índice de rejeição. Por que o senhor acha que o eleitor baiano vai confiar no senhor para ser governador do estado? Vai confiar justamente por essas 2 gestões que eu fiz à frente da Prefeitura de Salvador. Por exemplo, o prefeito que me antecedeu, ele me passou a prefeitura e, segundo estes mesmos institutos de pesquisa aí, ele estaria com 80% de aprovação popular. Só que o candidato que ele colocou para disputar a eleição contra mim teve 22% dos votos. Eu tive 75% dos votos. Então você veja que esses mesmos institutos, eles fazem as pesquisas ao gosto do cliente. Se não, o prefeito que me antecedeu, com aqueles 80, 82, chegou a bater 86 de aprovação popular, mas o candidato dele só teve 22% dos votos. Então, essas pesquisas, eu não acredito nelas. Eu acredito no que eu sinto nas ruas, sabe? O sentimento popular. O funcionalismo público da Prefeitura de Salvador, por exemplo, diz que não teve outro prefeito que valorizou tanto o funcionário público como eu fui, como prefeito de Salvador. A mesma coisa dizem os funcionários públicos do Estado em relação a meu pai, João Durval, que até hoje não teve um governador que tratou tão bem, com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto amor e com tanta valorização à profissão, os funcionários públicos do Estado, incluindo aí policiais militares, professores, profissionais de saúde. Então eu acho que tanto meu pai como eu, por nós não pertencermos a grupos políticos tradicionais do Estado da Bahia, a gente tem sempre essa perseguição. A gente tem que sair sempre como terceira via. A gente tem que sair sempre de terceiro, ou quarto ou quinto lugar e lutar contra tudo e todos. Imagine que agora, por exemplo, eu tenho 9 segundos de televisão. Então, se não fosse a TV Bahia me dando esse espaço aqui, o BATV, como eu poderia falar de minhas propostas? Agora, o senhor, por exemplo, não acredita nos institutos de pesquisa, né? Agora, em 2016, quando o senhor se candidatou a vereador, o senhor conseguiu pouco mais de 5 mil votos de um eleitorado de Salvador de 1.948.000 pessoas, segundo dados do TRE. Isso não mostraria essa desaprovação às suas gestões? Não, de forma alguma, até porque eu disputei essa eleição muito mais para desmistificar um mito que criaram na cidade. Esses grupos poderosos que mandam na política da Bahia há mais de 50 anos, criaram uma mistificação na cidade de que eu estaria inelegível. Imagine,
Imagine, aí eu fui para uma candidatura a vereador, aonde o tribunal, pelo excesso de processos lá para julgar, só pôde julgar a minha candidatura, me dando por 6-0, Jéssica, 6-0, unânime. Eu ganhei o direito de concorrer à eleição de vereador. E aí eu desmistifiquei. Um dos mitos, como este mito aí de que eu fui o pior prefeito, também foi mito. O outro mito é que eu estaria inelegível. Aí eu disse, bem, como eu vou me eleger governador pela força de Deus em 2018, eu vou antecipar esta batalha para ganhar a guerra final. Imagine se agora eu tivesse que estar em 2018 com 9 segundos de televisão, convencendo a 15 milhões de baianos que eu não sou inelegível. Então eu preferi antecipar a batalha para 2016 com 10 dias apenas de campanha, porque, como disse, a pilha de processos fez com que o tribunal só pudesse pegar o meu processo e julgá-lo, faltando apenas 10 dias para o dia da eleição. Eu fiz 10 dias de campanha, sem recurso algum, como eu estou agora. Inclusive, os jornais hoje da cidade dizem que minha campanha não tem recurso nenhum. É verdade, nós não roubamos na Lava Jato, nem no Mensalão. Por isso, a gente está com a campanha limpa, graças a Deus, coligado com Jair Bolsonaro, também limpo de Lava Jato, é o nosso candidato a presidente, com o general Mourão, que é do nosso partido, do PRTB, e é assim que a política deve ser no Brasil, sabe? Agora... Sem dinheiro e limpa. O voto tem que vir das propostas. Inclusive, eu queria, se pudesse aqui ter a oportunidade, porque eu só tenho 9 segundos, imagine, 9 segundos para falar de propostas. O que é que eu vou falar em 9 segundos, no horário eleitoral? A gente vai lhe dar espaço, sim, candidato, mas é importante que a gente também analise a sua participação na vida política, o que o senhor já fez na vida política, para que as pessoas possam avaliar se elas acreditam Perfeito. Que o senhor esteja preparado para assumir um governo do Estado. Por exemplo, no seu segundo mandato, de 2009 a 2012, o Tribunal de Contas dos municípios reprovou todas as suas contas públicas anuais. Em 2013, o Ministério Público da Bahia ajuizou uma ação civil pública contra o senhor por improbidade, alegando irregularidades cometidas no seu governo, gerando prejuízo de 172 milhões de reais para a cidade. Então, se eleito o senhor, como é que o senhor vai cuidar para evitar situações parecidas, como vai cuidar das contas públicas? Bem, em primeiro lugar, essas votações aí foram políticas, né? Elas foram findadas na Câmara de Vereadores de Salvador. Mas baseadas em relatório do Tribunal de Contas, em auditorias das contas das prefeituras. Sim, mas eu venci por 6-0. No final das contas, o TRE, por 6 votos a 0, me deu a condição de elegibilidade, entendendo que eu não tive o direito de defesa nessas contas, que é um direito, cláusula pétrea da Constituição Federal, direito amplo de defesa, legítimo direito de defesa. Julga a ficha limpa que tem a ver com condenações penais. A improbidade administrativa, Sim. Apesar das contas rejeitadas, o senhor pode se colocar à disposição de novo para o eleitor e o eleitor é quem tem que julgar. Agora, eu queria que o senhor explicasse para o eleitor esse descuido com as contas que foram reprovadas. Entre as irregularidades apontadas no relatório está pagamento indevido de valores à então secretária de Saúde, pedido de devolução desses valores, uma dívida de quase 3 bilhões de reais aqui na cidade. E o TCM também ordenou que fossem devolvidos aos cofres municipais, com recursos pessoais do senhor, 568 mil reais, relativos, entre outros motivos, a despesas com publicidade para promoção pessoal. O senhor pagou essas multas? O senhor ressarciu os cofres públicos desses prejuízos? Isso tudo já foi respondido e eu gostaria que quem está em casa nos ouvindo pudesse ouvir as minhas propostas para governar a Bahia, porque tudo isso aí já foi devidamente respondido, senão eu não estaria aqui no BATV como candidato a governador da Bahia. Me desculpe, mas eu preferia olhar para frente e falar do que eu tenho a oferecer para os 15 milhões de baianos que querem eleger um governador que trate bem o funcionário público, que reajuste os salários anualmente dos funcionários públicos estaduais que estão com congelamento salarial há muitos anos, que acabe com a fila da regulação ou melhore o atendimento, a celeridade da fila da regulação, que trate a segurança pública como nós, o presidente Jair Bolsonaro e o general Mourão vão tratar a segurança pública com prioridade. Vamos falar então das propostas de segurança. Então pronto, vamos falar das suas propostas. Isso tudo do passado aí já passou, já foi respondido. Toda essa massificação, todo esse massacre que meus adversários, poderosos proprietários de meios de comunicação aqui na Bahia, tudo isso aí que fizeram contra mim já foi explicado. Hoje, graças a Deus,
com 9 segundos de televisão, mas com a consciência tranquila, podendo dormir e acordar, sem a Polícia Federal batendo na minha porta, porque nosso partido e o do Bolsonaro estão livres de lava-jato, é que a gente conseguiu 9 segundinhos para a gente fazer nossas propostas para o eleitorado. É o que eu pensei que eu ia fazer aqui hoje. Então, vamos falar das suas propostas para a segurança pública, já que a gente tem um índice em 10 anos que subiu quase 100%, o índice de homicídios de 2006 a 2016, e número de estupros, por exemplo, que subiram de 2016 para 2017, de 2.800 casos para 3.200 casos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Como é que o senhor pretende reduzir esses índices, candidato? Bem, eu acho que a primeira iniciativa que eu tomei foi apoiar Jair Bolsonaro e o general Mourão. Eu acho que essa escolha aí já foi uma escolha pela segurança pública, porque são homens que têm história de vida muito vinculadas à questão da segurança, não é? Então, a escolha dessa chapa aí já foi uma priorização à segurança por nossa parte. Em segundo lugar, a segurança pública, ela não pode ser avaliada sem estar linkada com educação e economia. Nós estamos com a economia débil, fraca, gerando só desemprego, com estagflação, estagnação com inflação, as famílias desesperadas e as crianças saem da escola. A evasão escolar é muito grande na Bahia para fazer renda familiar, porque o pai às vezes está desempregado, a mãe também, ou estão doentes, enfim, as crianças saem das escolas. Então, para falar de segurança, eu tenho que falar desse tripé, sabe? Educação, economia, segurança. Não tem como falar da segurança sem falar desses outros dois temas. Então, a curto prazo, com certeza, o presidente Jair Bolsonaro vai ter algumas propostas de impacto. Caso o Jair Bolsonaro não seja eleito, como o senhor vai lidar com a segurança aqui na Bahia, sendo o senhor eleito? Bem, aí nós temos que melhorar os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual da Polícia Militar, fazer mais concursos públicos. Agora, não dá para botar um policial para tomar conta de cada cidadão da cidade. Então, não é só aumentar o efetivo, porque você tem também as pessoas que se aposentam, tem que repor também esse efetivo. Então, polícia não é só uma questão de efetivo policial. Polícia é uma questão de usar mais a inteligência e a prevenção do que a força e a repressão. Então, é dentro dessa política de Estado e não com políticas menores. O efetivo é importante, mas é importante também pagar bem, como o João Durval pagou ao policial militar. O policial militar do governo de meu pai tinha conjuntos habitacionais para morar. Então, o policial militar não morava ao lado do bandido. Mas o senhor não queria falar do passado, o senhor está falando do seu pai. Eu queria que o senhor falasse de propostas concretas para a segurança pública da Bahia, caso o senhor seja eleito e assuma em janeiro. Mas quando é uma coisa boa do passado, vale a pena a gente lembrar, não é? Os policiais militares naquela época de João Durval, como eu dizia, tinham conjuntos habitacionais como o Jardim Cajazeiras, que era para o policial não morar ao lado do bandido. Novos conjuntos... Voltar àquela política de Estado, que os governadores que sucederam João Durval deveriam ter continuado com aquela política de Estado. A política de Estado é diferente de programa de governo. Eu acho que para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, uma boa remuneração para estimulá-los a trabalhar melhor, melhores condições de trabalho, você ter todos os instrumentos para a operação policial, inclusive hoje instrumentos tecnologicamente avançados também, eles têm que ter acesso a isso, porque os bandidos nas favelas, nos morros, nas comunidades, às vezes estão mais equipados, mais preparados do que a própria polícia. Então o policial já vai em desvantagem para enfrentar o crime organizado. Então, tudo isso, não só a questão do efetivo, com boas condições de trabalho, com a tropa valorizada, com bons salários dignos, decentes, uma moradia diferenciada da moradia do bandido, porque o policial hoje, ele tem medo, até você sabe de quê? De estender a roupa no varal para secar. E de onde o senhor tiraria esses recursos para a criação desses conjuntos habitacionais e para esse aumento do efetivo policial? Prioridade. Porque a gente aprende na faculdade de economia, eu aprendi no primeiro semestre, que os recursos são finitos. E os problemas são infinitos, sobretudo no estado pobre como é a Bahia e o Nordeste brasileiro. Então, prioridade. Quais seriam as prioridades e o que deixaria de receber recursos então, do orçamento? Como políticas de Estado, eu teria 3 prioridades: educação, saúde e segurança pública. Os recursos vão ter que vir de qualquer área, é preciso chegar e sentar lá, porque... Como você disse, eu fui prefeito, sim, 2 vezes. Eu acho que o aluno, para chegar no ensino superior, ele passa pelo fundamental, não é? E passa antes pelo ensino infantil. Então, educação infantil, ensino fundamental, ensino superior. Eu fui
vereador, deputado, prefeito e agora estou candidato a governador. Inclusive, no seu último ano, o Tribunal de Contas rejeitou suas contas também porque o senhor não aplicou o mínimo exigido pela Constituição dos 25% na educação. Então, a educação não foi prioridade, então, para a sua prefeitura? Eu apliquei muito mais, foi problema de interpretação. Por exemplo, aqueles funcionários terceirizados, eles não queriam entender como funcionários da educação, só porque não eram concursados, eram terceirizados. Os aposentados também, eles não entendiam que deveria entrar no cálculo. E, no entanto, no governo que antecedeu a minha gestão, o meu governo, eles entendiam no Tribunal de Contas que pagamento a aposentados fazia parte dos 25%. Então, veja quanta injustiça, quanta coisa que fizeram contra mim. Mas eu acho que superamos tudo isso, tivemos uma boa conversa depois com o Tribunal de Contas e eles nos esclareceram isso, problemas de interpretação da gestão do Tribunal de Contas. Hoje eu creio que com os atuais prefeitos, eles já estejam aplicando uma interpretação mais justa. Eu queria saber do senhor as suas propostas para diminuir a taxa de desemprego na Bahia. Hoje estamos com 16,5%, 1.100.000 pessoas sem trabalho, procurando trabalho, outras 900 mil que desistiram porque não tem mais esperança. Salvador está em terceiro lugar entre as capitais do país do desemprego. O que o senhor pretende fazer para gerar emprego e trazer esperança a essas pessoas? Bem, pegar por região e fazer um diagnóstico do potencial vocacional de cada região da Bahia. Então, você tem a Costa do Descobrimento. Qual é o potencial? Turismo. Nós não temos um centro de convenções aqui em Salvador, por exemplo. Qual é o potencial de Salvador? Turismo. E os empregos? Advindos dos serviços que advêm do turismo. Então, você tem Chapada Diamantina, turismo ecológico. Então, você tem a Costa das Baleias, turismo de praia, de férias. Você tem Caldas do Jorro, turismo de recuperação da saúde. Então, você tem vários tipos de turismo. Turismo aquático no Lago do Sobradinho, turismo de esportes radicais na Chapada e no Lago do Sobradinho. Então, fazendo esse diagnóstico e levantando o potencial vocacional de cada região da Bahia, nós vamos potencializar como políticas de Estado. De novo, eu digo, políticas que devem... Que políticas seriam essas? Políticas com os instrumentos fiscais e tributários. Você pode, por exemplo, ao abaixar impostos, você competir com outros estados do Norte e Nordeste que estão passando à nossa frente. Ceará e Pernambuco estão disputando com a gente. Que impostos, por exemplo, o senhor reduziria? O próprio ICMS é um dos impostos que pode ser reduzido, Mas se parcelado. o senhor baixar o ICMS, o senhor diminui a sua arrecadação, como é que o senhor vai ter dinheiro para investir na segurança, na educação e na saúde, que custam muito caro? Não, a economia é uma roda, ela gira. Na medida que você reduz uma carga tributária de algum segmento que está já argolado, que não aguenta mais, suporta mais pagar, você faz a roda girar, porque surgem novas empresas que vão gerar mais empregos. Então, a gente aprende isso na faculdade de economia, que é uma roda. Se você reduz os juros, você expande a atividade econômica. O presidente do IAF, Sérgio Furquim, aliás, vice-presidente, desculpe, ele deu entrevista recentemente dizendo isso, que os empresários da Bahia não têm mais capacidade de pagar tributos. Mas se você aquecer a economia e reduzir os tributos, aí sim, a roda da economia vai girar e os empregos vão surgir. O senhor fala sobre a questão do turismo. Uma das marcas da sua gestão foi a derrubada das mais de 300 barracas de praia em 2010, que deixou milhares de pessoas desempregadas, muitas famílias sem sua fonte de sustento e também banhistas e turistas que perderam esse atrativo, né, esse suporte para esse lazer. O senhor faria diferente? O senhor teria dado uma prioridade diferente para essa questão das barracas ou do turismo aqui na capital, por exemplo? Olha, o turismo na Bahia está precisando de uma prioridade. Agora, só ajustando essa questão das barracas. Foi uma ordem da Justiça Federal, foi cumprida pela Polícia Federal e teve o auxílio da SUCOM, da Prefeitura. Mas foi uma ordem de um processo dado entrada pelo Ministério Público Federal, junto à Justiça Federal. O juiz federal foi o Dr. Carlos Dávila, da primeira vara da Justiça Federal na Bahia. Acho que iniciou por causa do projeto da Prefeitura, da parceria com as cervejarias, para que fosse colocada a publicidade de cervejarias no nosso litoral. E a partir disso é que toda essa ação começou, por causa de irregularidades desse projeto. Eu só quero lembrar, candidato, o senhor ainda tem um minuto.
Eu vou deixar, se o senhor quiser responder a esta pergunta ou quiser deixar uma mensagem, aproveitando aí para falar com os baianos. Não, eu vou pedir a vocês então, já que aqui no programa só se fala do passado dos candidatos, não quer se falar do futuro, de propostas, eu quero que vocês usem, acionem nossas redes sociais, por favor. Nós temos Instagram, Face, nós pedimos a vocês então, já que o tempo aqui é tão curto e só se falou aqui da minha gestão, onde eu tive um belo aprendizado para ir agora governar o estado da Bahia. Se eu administrei para 3 milhões de pessoas, agora Deus me deu a responsabilidade de administrar a Bahia para 15 milhões de pessoas, de forma decente, justa, honesta e correta, sem roubar e sem deixar roubar. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estar candidato aqui e desfazendo todos esses mitos, essas mentiras que criaram em cima de mim e de minha gestão. Muito obrigado a vocês pelo espaço. Nos acompanhem nas redes sociais. Muito obrigado, Jéssica. Em outro lugar, em outra oportunidade, vocês vão ver, então, nossas propostas para governar o estado da Bahia. Obrigada, candidata.